Sabe, a nossa Constituição Federal, a de 1988, ela não começa falando de economia, de segurança ou de poder. Não. Antes de qualquer coisa, ela estabelece um princípio fundamental: o valor da pessoa humana. Mas o que isso quer dizer na prática para um país? Vamos pensar um pouco. O que sustenta uma nação de verdade? Qual é o alicerce, a base que mantém toda a estrutura de pé? Pode até parecer estranho, mas a resposta não é o dinheiro, não é o mercado. O ponto de partida, o princípio número 1, é esse. A Constituição brasileira coloca a dignidade da pessoa humana como o seu fundamento principal. E aqui está a primeira grande sacada que a gente precisa entender. A palavra-chave é fundamento. Dignidade não é uma meta, sabe? Não é uma promessa para um futuro distante. É a base. É o chão sobre o qual tudo mais é construído. Pensa nessa imagem. O fundamento é o que sustenta o prédio inteiro. As leis, o poder, a economia, tudo isso está apoiado em cima dessa única base. Então, o ponto crucial é este. Se essa base rachar, toda a estrutura desaba. O governo, as leis, a própria república, tudo isso perde a sua razão de existir. Mas de onde é que veio uma ideia tão poderosa assim? Ela não surgiu do nada, né? Ela é uma resposta direta a um trauma histórico muito, muito profundo. Esse princípio é filho direto das piores cicatrizes do século XX. A gente está falando do Holocausto, das grandes guerras, daquela transformação de seres humanos em números, em objetos que podem ser descartados. A dignidade na Constituição é um basta a esse passado. E o interessante aqui é que, mesmo sem citar o nome de Kant, a nossa Constituição absorve essa ideia filosófica. Seres humanos não têm preço, não podem ser substituídos, não podem ser usados como uma ferramenta para se chegar a algum lugar. E isso nos leva a um erro muito comum, que é pensar que dignidade é só uma palavra bonita, um conceito meio abstrato, poético. A realidade jurídica é bem diferente. De um lado, tem o mito de que é só um valor moral. Do outro, o fato. Na Constituição, dignidade é um critério jurídico concreto com consequências muito reais. Essa é a definição técnica do jurista Ingo Sarlet. Repara nas palavras intrínseca e distintiva. Não é algo que se adquire, é algo que se tem simplesmente por ser humano. E isso obriga o Estado a ter respeito e consideração. E essa definição leva direto a essas obrigações. O Estado é proibido de humilhar, de abandonar as pessoas à própria sorte, de reduzir cidadãos a uma vida de mera sobrevivência, sem nenhum horizonte. E, talvez o mais importante, o Estado não pode tratar a falta de dignidade como algo normal. E essa ideia não fica isolada lá do primeiro artigo da Constituição, não. Ela se espalha por todo o texto, como se fosse um sistema nervoso que dá vida e sentido a todas as outras partes. Quando a Constituição fala de saúde, educação, moradia, trabalho, é a dignidade que está por trás disso tudo. Porque ela está dizendo que viver não é só o ato biológico de respirar, é ter condições para uma existência plena. E isso inverte uma lógica que a gente ouve muito por aí. Segundo a nossa Constituição, o propósito da economia não é o lucro pelo lucro, mas sim garantir a todos uma existência digna. A economia serve às pessoas, e não o contrário. Talvez o teste mais radical desse princípio seja no sistema penal. A Constituição diz que mesmo uma pessoa condenada por um crime não perde a sua condição humana fundamental. E essa frase ilustra bem o quão absoluta é essa ideia. É uma afirmação radical. Não importa o que a pessoa tenha feito, a humanidade dela é inalienável. O Estado não pode tratar ninguém, nem mesmo o culpado, como um objeto. Agora, é crucial a gente entender que tudo isso não é a descrição de uma realidade perfeita. Pelo contrário, a dignidade na Constituição é um projeto que ainda está em construção e que vive em constante disputa. Filósofos como Michel Foucault nos mostraram como o Estado moderno gerencia populações. Pois bem, a dignidade na Constituição age como um freio, um antídoto legal contra a tendência do poder de apenas administrar a miséria ou criar categorias de pessoas cujas vidas valem menos. E quando esse freio falha, as consequências são terríveis. Como aponta o pensador Achille Mbembe, o poder passa a decidir quem vive e quem pode ser deixado para morrer. Negar dignidade é isso. É uma forma lenta de morte. Essa é talvez a melhor imagem para capturar a essência do que a gente está falando. Essa palavra não está ali por acaso.
Ela é um grito que ficou contido durante a ditadura e que finalmente pôde ser escrito. É um grito que diz ao Estado: nunca mais. Portanto, defender a dignidade não é ser ingênuo ou poético, é defender o projeto mais radical e central da Constituição de 88, um projeto que claramente ainda não foi concluído. Enquanto houver uma pessoa vivendo sem o básico, a Constituição está sendo descumprida no seu núcleo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Em meio a tantos desafios, há tantas forças que parecem ir na direção contrária. Esse princípio fundamental, esse grito contido, ainda consegue respirar?